Pai, eu procuro viver na tua vontade, e o que eu quero na verdade é mais um conselho seu. São muitas vozes falando ao mesmo tempo, e confesso, tenho medo, já não sei pra onde ir. Fala comigo, preciso ouvir tua voz, preciso ouvir tua voz. Fala comigo, preciso ouvir tua voz, preciso ouvir tua voz. Eu procuro viver na tua vontade, e o que eu quero na verdade é mais um conselho seu. São muitas vozes falando ao mesmo tempo, e confesso, tenho medo, já não sei pra onde ir. Fala comigo, preciso ouvir tua voz, preciso ouvir tua voz. Fala comigo, preciso ouvir tua voz, preciso ouvir tua voz. Não quero andar sem direção, nem ouvir meu coração. Não quero seguir outra alguém que não seja você, Jesus. Não quero andar sem direção, nem ouvir meu coração. Não quero seguir outra alguém que não seja você, Jesus. Fala comigo, preciso ouvir tua voz, preciso ouvir tua voz. Fala comigo, preciso ouvir tua voz, preciso ouvir tua voz. Amém. João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João viu os 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu vejas. João viu e não mais pode suportar todas essas maravilhas preparadas para os seus filhos. Dará todas essas bênçãos quem vencer. João viu, e eu também espero ver.
a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Continue a igreja preparando o seu coração para daqui a pouquinho ceiar. Glória a Jesus. Agora vamos refletir um pouquinho na palavra do Senhor. Eu queria ler um texto bíblico com a igreja em Mateus capítulo de número 17. Mateus capítulo de número 17. Versículo de número 1, glória a Jesus. Vamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, glória a Jesus. Glória a Deus. Tem coisas, igreja, que nós ainda não entendemos e podemos até cometer erros por não entender, e não foi diferente com os primeiros cristãos, não foi diferente com os apóstolos, que ainda por não entender algo, cometeram alguns erros. Glória a Jesus. Todos encontraram? Mateus capítulo 17, a partir do versículo 1, que diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. Podem sentar, ou grande temor, dependendo da tradução. Glória a Jesus. Amada igreja, é possível que, diante de algo extraordinário, de algo que é sobrenatural, nós possamos ficar meio aturdido, meio perturbado, meio confuso, meio admirado, meio espantado. Diante daquilo que nós nunca vimos, mesmo tendo a palavra de Deus, que revela a vontade de Deus e que revela como devemos andar na vontade de Deus. Aqui nós temos 3 apóstolos. E esses 3 apóstolos, eles ficaram conhecidos na igreja primitiva como as colunas da igreja. Esses 3 apóstolos eram conhecidos como as colunas da igreja. Jesus tinha uma intimidade a mais com esses 3 apóstolos. E esses 3 apóstolos, eles foram convidados por Jesus a ir a um lugar aonde a Bíblia só descreve como um grande monte ou um monte grande, deixando bem claro que não eram aqueles montes costumeiros onde Jesus ia com eles, porque quando ele ia para aqueles montes costumeiros, eram dados os nomes deles. E aqui não é dado o nome do monte, mas faz uma referência de que esse monte era maior do que todos os outros que eles já estiveram. Se especulam alguns montes fora de Israel, aonde tinha montes maiores, montes que ficavam na Síria. Porém, igreja, a Bíblia não diz onde era esse monte.
só diz que era um grande monte, era um monte grande. Quando diz que é grande, é maior do que todos aqueles outros, onde Jesus sempre ia com os seus discípulos. E lá naquele monte, levando consigo apenas esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, que eram irmãos, filhos, conhecido como trovão, né? Ou os filhos de Zebedeu. A Bíblia diz que enquanto Jesus estava com eles ali, Jesus se transfigurou, ou seja, mudou a sua imagem, mudou a sua vestimenta, aquela veste natural feita por sua mãe Maria, já não era a mesma. O aspecto físico de Jesus, nascido de Maria, já não era mais o mesmo. Houve uma transfiguração, uma mudança na sua imagem, inclusive nas vestes que ele estava vestido. Ficou de uma natureza diferente, e aquilo para os discípulos foi um espanto. Aquilo para os discípulos foi algo que lhes deixou atônito ou aturdido, como queiram. E Pedro, como sempre, é aquele que reage às situações, tem uma reação imediata a cada situação que ele enfrenta. Isso nós conhecemos. Pedro, sempre ele teve uma reação imediata a algo que aconteceu, a algo que ele submeteu. E não foi diferente nessa hora. Quando Jesus se transfigura, é a hora que aparece 2 dos grandes servos do passado e totalmente de naturalidade israelita, Moisés e Elias. E esses homens aparecem ali também num corpo igual àquele que o de Jesus ficou. O corpo fora das condições naturais, um corpo em uma condição transformada. Ambos não estavam na condição de que eram antes, e até o de Jesus ficou também transfigurado, também ficou mudado. E naquele momento, o que se via naqueles corpos eram brancuras e resplendores como de luzes. E aquilo deixa aqueles discípulos meio perturbados, meio confusos, mas também, ao mesmo tempo, admirados. E é nessa situação que Pedro tem uma reação imediata, como ele sempre teve em qualquer situação que ele foi submetido. Pedro era aquele rápido no gatilho, embora errasse, mas ele tinha uma reação. É bom nós termos uma reação. Às vezes a pessoa tem tanta paciência demais, que ele não reage a nada nunca. E o tempo passa e não tem nenhuma reação. Quem reage é porque se ligou com aquilo, se ligou com o momento. Pode ser que seja uma reação precipitada, mas teve uma reação. E Pedro sempre tinha reação. Algumas delas louvável, elogiada por Jesus, e algumas delas prezando em Jesus lhe dá alguma orientação. Essa foi, na minha ótica, a reação mais precipitada de Pedro. Porém, também posso entender e compreender a Pedro, porque foi a situação que ele vivenciou, nunca vivenciada. Nunca vivenciada. Como é que eu vejo aparecer 2 figuras que eu nunca conheci pessoalmente, lá do
passado do povo que tinha se desenvolvido no Egito e do povo que saiu do Egito. Inclusive, uma das personagens era aquela que tinha sido usada para tirar o povo do Egito. E a outra, que era Elias, tinha sido uma figura extraordinária no mundo profético. E Pedro contemplar essas pessoas, saber que estão ali, identificá-las pelo diálogo que elas estavam tendo com Jesus, com certeza, alguém pode perguntar, mas como é que Pedro soube? Eles estavam conversando com quem? Com quem que essas duas personagens apareceu? Estavam conversando? E quando Jesus está conversando, será que ele conversa sem falar nomes? Jesus estava conversando porque Jesus, apesar de ter nascido fisicamente muito tempo depois, como também foram os apóstolos, mas Jesus é aquele que era, desde a eternidade. Jesus é aquele que, como verbo, é o responsável por todas as coisas. Inclusive, para existir Moisés e Elias. E naquele momento, aqueles três apóstolos identificam aquelas duas personagens que aparecem também, com um corpo resplandecente, numa glória igual ao corpo que Jesus ficou naquele momento. Eles identificam por causa do diálogo de Jesus. Jesus está conversando com aquelas duas personalidades. Agora é impressionante, quando Pedro observa a natureza dos corpos, são iguais. A natureza em que estão os corpos são iguais. As pessoas são totalmente diferentes. Porque uma pessoa ali é divina, as outras duas não. Mas os corpos estão iguais, porque são corpos glorificados. São corpos transformados, de uma natureza celeste, que não é deste mundo. Por essa razão que apareceram, e de repente conversam com Jesus, dialogam, e terminado o diálogo, as duas personagens somem. Jesus fica e volta para a natureza atual do corpo mortal, porque ele ia morrer ainda, não tinha morrido. Volta para a naturalidade do corpo físico e mortal. É nesse momento que agora Pedro toma iniciativa de falar, porque eu vejo, apesar da precipitação, até um posicionamento respeitoso de Pedro. Esperou aquelas duas pessoas que apareceram, se apareceram, elas chegaram ali, tinha um propósito, não era só uma visita. Mas terminado é que Pedro entra em ação e ele diz: Senhor, bom é estarmos aqui. Agora imagina a alegria daquele homem, eu imagino o gozo na alma daquele homem, a alegria de Pedro, porque Pedro se alegrava com Jesus constantemente, Pedro se alegrava com os feitos de Jesus. Pedro era alguém, irmão, que deixava ser movido, ele deixava as suas emoções ser tocadas. Pedro, ele não freava os seus impulsos emotivos, porque ele deixava as suas emoções ser tomadas por aquilo que Jesus operava, por aquilo que Jesus fazia, por aquilo que ele via em Cristo Jesus. Nós precisamos deixar essas coisas acontecerem, irmão. Nós não podemos deixar ser tocadas as emoções pelas falácias. Nós não podemos deixar nossa emoção ser tocada por recursos humanos, por pretensões humanas, por filosofias humanas, mas pela ação divina, pela presença divina, pelo falar de Jesus, pelo agir de Jesus. Precisamos deixar nossas emoções ser tocadas, porque se alguém não deixar ser tocado, nunca vai sentir a unção do Senhor, nunca vai receber nada do Senhor. Só recebe do Espírito Santo quem deixa ser tocado por Jesus, quem deixa suas emoções ser tomadas. Não é aquele emocionalismo natural, embriagado pelas fantasias, mas uma emoção tocada
pela presença do Senhor, pela ação do Senhor. E Pedro era este homem. Pedro poderia ter precipitação por não ter o entendimento para algumas situações ainda, mas quando ele adquiria essa sabedoria, ele não agia mais com precipitação, mas sim com a emoção ainda prevalecendo. E rapidamente, tomado pela alegria, pelo gozo, a sua emoção estava no pico. Ele disse: Senhor, como é bom estar aqui, como é bom estar aqui. O que ele viu, irmãos? Ele viu um pouquinho do que é o céu, ele viu um pouquinho do que é a glória do céu, e ele sentiu isso. Como é bom estar aqui, Senhor. Aí é onde entra, por falta ainda da compreensão, onde entra a precipitação de Pedro. Senhor, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés, outro para Elias. Jesus não fala nada. O texto diz que Jesus não fala nada, simplesmente, mas algo extraordinário acontece. Já tinha acontecido, passou, Pedro age, Pedro fala, Pedro propõe alguma coisa, mas quando ele propõe, outro algo extraordinário, outro algo sobrenatural acontece. A Bíblia diz que uma nuvem aparece repentinamente, e a nuvem envolve a eles ali, e da nuvem uma voz é pronunciada: este é meu filho amado. Quem é este? Aquele que ficou, porque os 2 saíram. A voz do céu, a voz de Deus fala acerca daquele que também se transfigurou, que também se glorificou, mas que estava no estado normal agora, está no corpo físico natural, e agora a voz diz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele, a ele, a ele, a ele, a ele, a ele, escute, a ele, escute, a ele, escute. Irmãos, nós temos que ouvir do Senhor. Se o vaso falar pelo Senhor, nós estamos ouvindo é o Senhor, não é vaso. Vaso é canal usado, mas é o Senhor que fala. Mas ali naquele momento não era um vaso, quem estava ali era o próprio Filho do Altíssimo. E ele estava numa missão, e Pedro não conseguiu ainda compreender. Mas deixa eu dizer para vocês, Moisés ainda lá quando estava com o povo tirado do Egito, ainda lá no deserto, Moisés disse para aquele povo, está em Deuteronômio 18 e o versículo 15, quando ele diz assim: olha, o Senhor vosso Deus, ou o Senhor teu Deus, falando para o povo reunido, ele despertará entre ti, ou seja, levantará entre ti, ou seja, levantará entre vocês um profeta semelhante a mim. A esses vocês vão ouvir. Irmãos, isso tinha já talvez 1 milênio passado. Quando Moisés falou isso, já tinha 1 milênio para trás. Moisés, ele naturalmente não tinha condição de saber quem era este. Ele nunca tinha visto Jesus. Ele não sabia como era Jesus. Ele não sabia nada sobre isto. Apenas foi usado. Foi um canal usado. E ele não precisava saber de quem ele estava falando e o que ele estava falando, como era quem, aquele ser de quem ele estava falando. Ele só precisava transmitir aquilo que Deus estava lhe mandando, e ele transmitiu. Passados séculos, Moisés aparece lá onde está aquele de quem ele falou. Lá está Moisés diante de Jesus, comparecendo diante de Jesus.
Aquele de quem ele falou e que ele nunca viu, que ele não sabia quem era, como era, agora ele está vendo quem é, a condição que ele está e a condição que ele pode ser. Só que para receber as duas personagens de corpos gloriosos, Jesus transforma seu corpo. Jesus adequa o seu corpo à natureza das duas personagens que vão aparecer. As duas personagens vão aparecer em corpos gloriosos, não mais em corpos carnais e mortais. Jesus adequa o seu corpo para se comunicar com os corpos gloriosos dos seus servos do passado. E naquele momento que eles dialogam, nós não sabemos, porque a Bíblia não descreve, mas uma coisa é certa: enquanto eles dialogavam, enquanto eles se conversavam, estava ali se testificando, se atestando, se confirmando, se aprovando que aquele de quem Moisés falou é aquele que está ali, identificando aquele de quem Moisés falou há séculos atrás. Levantará um profeta semelhante a mim. Agora, irmão, semelhante a mim? Que semelhança é essa? Deixa eu dizer para vocês qual é a semelhança. É a semelhança física? Não. É a semelhança de ser judeu? Não somente isso, mas isso sim, também, na semelhança em ter que ser um judeu. Moisés era judeu, judeu de judeu com judia, ou hebreu de hebreu com hebreia. E Jesus era um judeu de judia, filho de Maria, judia, mas era semelhante na condição natural plena? Não, porque Moisés nasceu de pai e de mãe natural. Jesus só tinha uma mãe natural, não tinha um pai natural. Então, pastor, qual é a semelhança? A semelhança é no ministério, igreja. Semelhança no ministério, para que ninguém procure alguma semelhança física. Então ele era muito parecido na cor dos cabelos, na cor dos olhos. Como era isso? Por isso que muita gente se confunde quando a Bíblia profetiza acerca de João Batista, e que Jesus diz que João Batista, ele confirma aquilo que é dito lá em Malaquias, que João Batista é o Elias que haveria de vir. E quando chega o Elias, alguém vai procurar qual é a aparência de João Batista com Elias? No ministério, igreja, não é no físico. Moisés, ele recebeu de Deus, lá no seu tempo, um ministério. Você pode dizer profético? Não era o profético. Ele era profeta, sim, mas não foi esse ministério que ele recebeu, que era semelhante de Jesus. Jesus veio também como profeta, sim, mas não foi esse ministério que ele recebeu. Foi o ministério de mediador. O ministério de mediador de uma aliança. Moisés foi levantado por Deus como mediador de uma aliança que é transitória e que é chamada velha aliança. Moisés foi aquele que veio como mediador e legislador, com uma legislação regindo o povo na época, que é a chamada lei de Moisés, dentro da aliança mosaica. Jesus vem com um ministério, com uma aliança, e essa aliança também traz leis. Só que essa aliança, ela quando chega, assume o lugar da outra, faz a outra cessar, e essa começa para sempre. Porque a primeira era de um homem mortal, filho de homem e mulher, que teve um início. A segunda aliança é de um imortal, que apesar de ter ganhado um corpo para morrer no meio não tem lugar, mas ele é imortal porque ele é o verbo que se fez carne e está desde a eternidade, e que recebeu a aliança da eternidade. A aliança velha de Moisés, ela traz, igreja,
juízo, condenação, revelação da culpa, traz o estado miserável, aponta o estado miserável e desgraçado do povo. A aliança nova, ela traz solução, ela faz você reconhecer seu estado miserável, seu estado pecaminoso, faz você olhar a lei que te condena, mas ela chega para te apresentar a solução e o perdão dos pecados. Glória a Deus. Por isso é que a voz de Deus falou: este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutem a ele. Por que tem que escutar ele? Porque ele agora é o novo legislador. Lei é feita para obedecer, lei é feita para se cumprir, lei é feita para se atender. Atenda a ele agora. Por que ele está falando isso? Por que Deus falou isso? Porque ia haver resistência para ouvir Jesus, ia haver resistência da parte de muitos para aceitar o novo ensino, porque muitos estavam escravos no velho ensino, muitos tinham uma esperança da solução no velho ensino, na velha aliança, na velha lei. E a lei, irmãos, quanto mais ela passava, mais ela ficava velha. E tudo que envelhece, irmãos, o que é que vai acontecer com quem envelhece? O que é que vai acontecer com quem envelhece? Chegar ao fim. Você já viu o velho, depois de velho, viver a eternidade, velho? Você compra um objeto, você vai usando, ele vai envelhecendo, vai chegar o dia que ele não presta mais para nada. Você joga ele fora, bota outro no lugar, não bota? Bota. Quantos aqui já substituíram uma televisão? Quantos? Levanta aí a mão, quem possui televisão e que teve que, tem desde o começo você comprou, ou já quer comprar outra? Liquidificador, quantos já substituíram? Ferro de passar, precisou mudar. Por que precisou mudar? Porque o outro envelheceu e não teve mais refeito, não teve mais eficácia que ele tinha quando era novinho. Quando começa a envelhecer, começa a dar os problemas, e você já começa a se aborrecer com aquilo que não vai dando mais conta. Aí você só vai botando novo no lugar. Maldito está dizendo aqui que a dentição dele envelheceu, botou uma aqui que já está dando problema, apesar de uma nova. Agora não é tudo que envelhecer, você vai ter que trocar não, cuidado, não vai trocar marido por um novo, não vai trocar a esposa por uma nova, porque isso vai dar errado. Porque essa lei aí tem que ir até o fim. Veja aquilo que está estabelecido para ir até o fim, não é para trocar antes. Agora, a lei de Moisés estava, ao passar do tempo, envelhecendo. Se ela estava envelhecendo, ela tinha que chegar ao fim. E naquele dia da última ceia, após Jesus ministrar a ceia, tendo já realizado a Páscoa, celebra a primeira ceia, e ele diz que a partir daquele momento ele apresenta o novo modelo, o modelo da nova aliança, como é que ele vai querer para frente. Agora é movido por uma nova lei, a lei da nova aliança, a lei do novo mediador, a lei daquele que Deus falou: este é meu filho amado, em quem me compraste, escute ele. É uma lei que substituiu a outra plenamente, não foi em parte, não foi em pedaço, não foi só numa parte, substituiu inteira. A nova aliança em um novo mediador. Esse mediador, todo mediador, irmãos, ele vem com lei, porque mediador ele traz aliança, pacto, concerto. Todo concerto tem uma lei para reger esse concerto, e o novo concerto é regido pela lei do Senhor Jesus. E a lei do Senhor Jesus está nos evangelhos e nas cartas. Nos evangelhos e nas cartas. E nós precisamos ser movidos
conduzido, direcionado, orientado, doutrinado, guiado, sustentado, fortalecido, revelado pelas Escrituras do Novo Testamento. Pastor, por que se prega o Velho Testamento? Para nós entendermos que houve no passado alguma coisa. Para nós entendermos que o Deus, ele projetou algo lá no passado, mas que ele ia cumprir no futuro. Que ele prometeu o Cristo lá dentro do jardim do Éden ainda, mas ele ia cumprir em um tempo. Que aquele que esmagaria a cabeça da serpente foi prometido lá atrás, mas ele ia ser cumprido lá na frente. Ele ia vir lá na frente. Aquele que Moisés disse: entre você e Deus vai levantar um profeta semelhante a mim. Ou seja, ele vai vir, ele tem mensagem, ele traz de Deus. E Jesus disse: olha, eu falo aquilo que o Pai me manda. Profecia aquilo que vem de Deus, irmão. Profeta é aquele que transmite o que vem de Deus. Não é aquele que transmite o que quer, o que acha, o que imagina. E hoje nós estamos cheios de profetas que aproveitam da ocasião do sensacionalismo e do emocionalismo das pessoas, e vê uma pessoa ali, às vezes na hora que ele está ministrando, uma pessoa que está um pouco emocionada, ele já tem uma mensagem para ela, porque já sabe que aquela pessoa está fácil de manipular. Vamos deixar a emoção tomar conta, mas não vamos deixar ser manipulados. É preciso deixar tuas emoções ser tomadas, mas não pode deixar ser manipuladas. Pedro, ele estava deixando ser manipulada, mas Jesus, amados irmãos, que estava ali, nem interferiu. O Papai Celeste já entrou em ação e disse: ei, Pedrinho, esse Moisés que acabou de sair daí, ele falou dele, meu filho. É esse aí de quem ele falou lá atrás. Esse aí nasceu do meio de vocês. Esse aí é contemporâneo teu, Pedro. Esse aí nasceu do judeu. Esse aí é filho de uma judia. É esse aí de quem Moisés falou. Escutem a ele. É ele quem traz a nova aliança. Então, irmãos, nós vamos celebrar a ceia da nova aliança de Jesus. E temos que escutar Jesus. O que Jesus disser é uma palavra final. Não tem remendo, não tem reparo, não tem ajuste. O que ele diz está dito e acabou a conversa. E se alguém tentar falar diferente, não está falando por ele. E se alguém tentar arrumar alguma lei que Jesus estabeleceu, é um transgressor da lei e é um condenado. Todas as leis estão moldadas pela nova aliança. Ah, pastor, mas o que era do passado? Tudo que era no passado moldado pela velha aliança, entrou no tempo da nova aliança, moldado pela nova aliança. E tem aquelas coisas, irmão, lá do tempo da velha aliança, que quando entrou na nova aliança foi mais rígido. Foi mais rígido. Lá na velha aliança, irmãos, por mais que o casamento fosse monogâmico, ou seja, só um homem e uma mulher, havia poligamia, havia vários casamentos, e Deus usava esses homens com mais de uma mulher. Na nova aliança, o Senhor diz que quem fizer o contrário, irmãos, está debaixo de juízo. O Senhor proíbe qualquer tipo de relacionamento duplo, triplo, quadruplo. Ele proíbe tudo isso. O Senhor proíbe incesto, relacionamento entre familiares. O Senhor proíbe relacionamento sexual entre solteiros. A nova aliança condena isso. E não adianta reparar, porque quem tentar reparar é falso mestre, é falso profeta, está debaixo do juízo de Deus.
Então, igreja, vamos aprender as doutrinas de Jesus e vamos sustentar conosco. Quando alguém vê, não, mas não era assim não. Era não, é assim, acabou a conversa. É assim, acabou a conversa. Irmãos, é mais fácil entender hoje do que era entender lá no passado. Tem mais condição de saber hoje do que tinha lá no passado. Pedro não tinha uma escritura. Por isso que ele não entendeu muito. Mas nós temos, irmãos. Nós temos condição até de saber quando a manifestação é das trevas e quando é da luz, quando é de Deus e quando é do diabo. Dá para discernir quando alguém está sendo usado por Deus, quando está sendo usado por si só. Porque as escrituras, irmãos, estão à nossa disposição. Por elas você descobre, por elas você sabe. Jesus, ele fez tudo muito claro. Pode prestar atenção quando Jesus pregava, irmãos, e que ele trazia algumas lições, e que às vezes usava parábolas para facilitar o entendimento, porque tão difícil era compreender lá o Velho Testamento. E Jesus trazia por meio de parábola, e mesmo assim ainda tinha dificuldade, ele ia explicar com mais detalhes, e deixava todo mundo entendido. Porém, Jesus subiu, agora quem vai explicar? Quem vai ter capacidade de explicar? Ele mandou quem? Eita, ele veio para quê? Para ensinar, para dar discernimento, para instruir, para redarguir, para repreender. O Espírito Santo, irmão, ele tem a capacidade de Jesus e ele te dá a capacidade de entender. Agora nós não podemos continuar, irmão, sendo manipulados. Manipulados por alguém que só sabe tocar as emoções das pessoas pela manipulação. Deixe a tua emoção ser tocada por Cristo. Pedro deixava ser tocado pelas ações em que Cristo estava presente. Pode olhar, toda a reação de Pedro, por mais que parecesse precipitada, era uma reação tocada pela emoção, mas Jesus presente. Nunca com Jesus ausente. Ele deixava Jesus tocar nele. Ele deixava para Jesus envolver. Ele deixava para Jesus tocar nas suas emoções e jogar ela para pico. Porque ele adorava com mais ímpeto, ele adorava com mais alegria. Por mais que tinha algum momento que ele agia na precipitação, mas Jesus chamava ele para cá. Jesus não condenou a Pedro em momento algum, mas ele chamou e deu os ensinos que ele prezava. Ele arrancou a orelha de Malco, por quê? Porque a emoção de Pedro estava lá de cima, irmão. Mas por que estava lá em cima? Porque Jesus estava presente e mexendo com Jesus. Quando ele arrancou a orelha, o que foi que Jesus disse para ele? Olha, tu não será mais meu discípulo, tu não vai mais fazer parte da minha história, tu não vai ter vida eterna, tu não vai ter galardão eterno, tu vai direto para o inferno. Foi assim que Jesus disse? Foi o que Jesus disse para ele? Pedro, botou a espada na bainha, se dirigiu, pegou a orelha de Malco lá no chão, colocou no lugar e sanou. Simplesmente ele disse isso e alertou Pedro: quem que o ferro fere? Aí Jesus instruiu: Pedro, não é assim que eu quero. Eu não quero ninguém matando ninguém, eu não quero crente brigando com ninguém, eu não quero crente brigando com incrédulo, não quero crente brigando com quem me atinge, não quero crente atacando quem me fere. Não, Pedro, eu sei me defender, Pedro. Eu só quero que tu pregue o evangelho, só quero que tu pregue o meu amor. Eu só quero que tu pregue o meu amor para quem me odeia, para quem te odeia, para quem odeia os outros. Irmão, mas tem crente pedindo para Jesus matar quem ataca ele, quem ataca Jesus. Tem gente que fica com raiva porque alguém fere Jesus. Irmãos, eu tenho que ter piedade de quem abre a boca e traz uma blasfêmia contra Jesus. Eu tenho que ter piedade de alguém que fere o Cristo que eu creio que é Cristo, que é Rei. Jesus não precisa da minha defesa. O que Ele quer que nós defendamos é a fé que Ele um dia nos deu. Defenda a tua fé nele, defenda o Evangelho, mas deixe que Cristo Ele se defende sozinho. E sabe como foi que Ele se defendeu? Sabe como foi que Ele conquistou o mal? Sabe como foi que Ele converteu o mal? Pela atitude do amor.
Pedro, pela fúria da emoção no pico, nunca conquistaria Malco nem aquele povo. Mas Jesus foi lá, pegou, botou a orelhinha no lugar, fez um milagre. Você pensa que só Malco saiu dali convertido? Naquela multidão foi para ele, Jesus saiu um bocado convertido ali, lá naquele dia. Então, irmão, pelas atitudes do amor, da piedade, se vence o mal é com o bem, se vence o ódio é com o amor. Esse é o ensino, igreja. Isso é doutrina da nova aliança. Tira o ódio, o ressentimento do teu coração enquanto é tempo, antes que venha uma atitude pecaminosa, e pratica o primeiro amor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, igreja. Aleluia. Aleluia. Irmãos, você nunca viu Jesus. Olha, Moisés nunca tinha visto, mas viu ali, viu. Eu nunca vi Jesus pessoalmente, mas vou ver. Em que corpo? Um corpo glorificado igual de Moisés, igual de Elias. Só que agora já vendo Jesus um corpo glorificado. Porque Jesus, quando subiu, o seu corpo foi glorificado na subida. Quando ele ressuscitou no corpo que foi sepultado, e ficou no corpo que foi sepultado durante aquele período. Mas depois ele subiu e o seu corpo foi glorificado. E está à destra do Pai no corpo glorificado. Glória a Jesus. Igreja, vamos agora aguardar aqui a chegada do pão, mas em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23, nos é dito o seguinte, igreja. O apóstolo Paulo, grande homem de Deus, ele diz o seguinte, verso 23: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu, disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento, a nova aliança, o novo pacto, no meu sangue, não mais no dos moldes da aliança de Moisés, agora é no sangue dele. Então, começo de uma nova aliança lá. Quando Jesus entrega a sua vida na cruz, a nova aliança se inicia. E nós estamos aqui celebrando. Aquele que nos trouxe perdão, aquele que nos trouxe oportunidade, aquele que nos trouxe uma nova vida, e que ainda nos dá o direito de um corpo transformado e morar no céu, e lá poder encontrar quem Pedro teve o privilégio de ver no corpo glorificado, Moisés e Elias. Nós viremos encontrar estes homens lá e encontrar junto com Jesus. Amém. Glória a Deus. Aqui está o pão, igreja, que vai representar o corpo de Jesus. E nesse momento, olha, quando for distribuir o pão, a irmã Helenice vai estar louvando o nome do Senhor Jesus, para a glória do nome do Senhor. E quando for para ser distribuído o vinho, a irmã Joana vai estar louvando o nome do Senhor. Eterno Deus, Pai, santo e soberano, na tua presença, meu Deus, nós te oramos, muito grato, Senhor, mas com o coração cheio de alegria. Senhor, assim como Pedro, que deixava suas emoções ser tocadas pela tua presença, que reagia, Senhor, mesmo muitas vezes precipitado, mas reagia pelo gozo que estava sentindo. Sim, Deus, mas nós queremos aprender mais de Ti, Pai, para que nossa reação seja, Senhor, de um gozo, seja, Senhor, de uma comoção profunda, seja, Senhor, de uma emoção altamente atingida, mas nunca para Ti precipitação, Senhor. Meu Deus, aqui está o pão e representa o corpo de Jesus Cristo, Teu Filho, que foi cravado na cruz, e que ali estava sendo levado, Senhor, no corpo dele toda a nossa culpa, toda a nossa maldição, desfeito ali na cruz, para que nós pudéssemos ser livres da maldição. E agora, com alegria, Senhor, certo da nossa salvação, certo, Senhor, de nossa vida eterna, vamos participar deste pão que representa o corpo de Jesus. Com alegria, Senhor, com gratidão, é o que nós te pedimos, Senhor. Consagra em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.
Aleluia, que maravilha, Jesus. Amada igreja, só esperar os últimos que faltam receber. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Falta alguém receber do povo da igreja? Todos receberam? Amados, Jesus, ele tendo dado graças, o parte diz: tomai e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Por esse ar em nome do Senhor. Jesus, que maravilha, Deus. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, o meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Glória a Deus. Amada igreja, depois de nós orarmos, irmão, vamos sentar para receber o cálice. Deixa eu fazer um pedido carecidamente. Você que for ceando, tomando o seu, aliás, que for tomando o seu cálice, vá ficando de pé. Cada um só vai ficando de pé quem for tomando o cálice. E quem ainda não é batizado já vai ficando de pé, já permanece de pé, certo? Então vamos orar. Quem não é batizado ainda, permaneça de pé. Só sente quem já é batizado e vai ceiar. Aí você vai pegando o seu cálice, vai bebendo e ficando de pé, certo? E o hino vai ficar sendo cantado aqui, e você já vai cantando, adorando a Deus de pé, para a glória do Senhor. Meu Deus e Pai, Senhor eterno, aqui está o vinho. Senhor, no vinho que representa o sangue, estava, Senhor querido, a remoção dos pecados. Deus, e os pecados foram removidos, cada um de nós, pelo sangue precioso de Jesus, derramado lá na cruz do Calvário. E nós cremos, Senhor, que foi insuficiente. Ali estava todo o nosso pecado, toda a nossa culpa sendo cravado em Jesus, sendo levado em Jesus. E os nossos ferimentos, nossos pecados estavam sendo anulados. E o sangue de Jesus estava nos purificando de todo o pecado, e nós cremos assim. Que a tua igreja participe também do vinho com toda alegria, com todo prazer e gratidão em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a parte do Senhor. Convido o irmão Sérgio para louvar comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Me falaram de um lugar muito distante daqui.
me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, Santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Hoje eu sei que esse lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta, e coroa até teremos ali, cantaremos com os anjos, voaremos com arcanjos e livre viveremos, e para sempre então diremos: Santo, Santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando o hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Sempre, sempre e nunca mais voltar. Aleluia, aleluia. Aplauso para Jesus.